Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o risco de contrair Covid existe com ou sem o jogo da Copa América no Brasil. Queiroga fala pela segunda vez à CPI da Covid. Há um mês, ele tinha prestado o primeiro depoimento no Senado. Marcelo Queiroga afirmou que o risco de contrair a Covid-19 existe em qualquer lugar e é o mesmo com ou sem o jogo. Ele lembra que, como não vai ter público nos estádios, não vai haver aglomerações. Os jogadores têm um seguro que garante atendimento em hospitais privados e, com isso, não vai haver pressão sobre o sistema público de saúde. Para ele, não há justificativa para a Copa América não ser realizada no país. Nós avaliamos os protocolos da CBF e da Conmebol, e são protocolos que permitem a segurança para a ocorrência dos jogos no Brasil. Destaco também que as autoridades dos estados que aceitaram a realizar a Copa, aqui Brasília, Goiânia, Mato Grosso e Rio de Janeiro, elas estão de acordo com esse tipo de atividade e a fiscalização ela se dará por parte das autoridades sanitárias desses municípios. Então, eu não vejo, do ponto de vista epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. Queiroga falou ainda que as recomendações sanitárias estão postas. Cabe a todos respeitar. Como autoridade sanitária, ele diz que entende que locais em colapso de saúde precisam de mais restrições. As medidas não farmacológicas em cidades onde há colapso do sistema de saúde público, que reitero para Vossa Excelência, não resta outra alternativa de que fechamentos maiores. Nós sabemos disso. E o que eu estou fazendo no Ministério da Saúde? Procurando criar um critério nacional para disciplinar essa matéria e tirar dos municípios e do Estado, às vezes, quando colocam a questão de uma maneira mais forte, uma certa irresignação da sociedade que fica prejudicada com o comércio fechado. E mudando de assunto, a Força Nacional de Segurança vai atuar no Amazonas por 30 dias. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A portaria autoriza o envio da Força Nacional de Segurança ao Amazonas pelo período de 30 dias para ajudar no restabelecimento da paz e da ordem na capital do estado. Esse prazo de apoio pode ser prorrogado se necessário. O pedido de ajuda foi enviado pelo governador Wilson Lima, depois que uma onda de violência foi registrada na cidade de Manaus no fim de semana. Ônibus e viaturas policiais foram incendiadas. Os criminosos também atiraram contra uma unidade básica de saúde, na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, em caixas eletrônicos e até em estabelecimentos comerciais. A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Amazonas acredita que os ataques começaram após a morte de um traficante. Diante da situação, políticos cobraram autoridades e classificaram a onda de violência como de extrema urgência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, mais de 30 pessoas suspeitas de envolvimento nos ataques já foram presas. E nos destaques internacionais, Israel deve passar por uma mudança no governo nos próximos dias. A oposição a Netanyahu conseguiu formar uma aliança e agora vai ser avaliada pelo parlamento do país. O presidente da Câmara, Yariv Levin, aliado do partido de direita do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, deu até 7 dias antes do voto decisivo de confiança para a coalizão formada no dia 2 de junho. A votação é a última etapa antes da chegada ao poder da aliança estabelecida pelo líder da oposição, Yair Lapid, com 2 partidos de esquerda, 2 de centro, 3 de direita e um árabe. O grupo conta com votos suficientes no parlamento para encerrar os 12 anos de governo de Netanyahu. Mas tudo é possível em uma semana, especialmente dada a vontade do primeiro-ministro de lutar até o fim. Os membros do pacto do governo queriam organizar a votação a partir de quarta-feira, mas Levin anunciou que vai usar os 7 dias exigidos por lei até segunda-feira, 14 de junho, para organizar a consulta formal, sem fixar uma data. Naftali Bennett, futuro primeiro-ministro designado e líder do Yamina, partido de extrema-direita, fez um apelo a Levin, membro do atual partido governante Likud,
a não perder tempo. De acordo com Bennett, Netanyahu está pressionando para adiar a votação para tentar encontrar desertores e ainda acusou o ex-mentor de praticar a política da terra arrasada. Mais de 500 casos de violação dos direitos humanos podem ter ocorrido durante os recentes protestos contra o governo do presidente Iván Duque na Colômbia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos anunciou que vai avaliar 584 supostos casos de violação dos direitos humanos. O escritório da Defensoria entregou à comissão, em visita ao país, um balanço das manifestações contra o governo que tiveram início em 28 de abril. Desde o último dia 28 de abril, a Comissão Interamericana intensificou o monitoramento da situação dos direitos humanos na Colômbia no contexto dos protestos sociais e se comunicou através da imprensa e nas redes sociais. É por isso que estamos aqui hoje. O defensor do povo, Carlos Camargo, afirmou que recebeu até o último dia 3 de junho 417 queixas que dão conta de 584 violações dos direitos humanos. Deste total, 73% apontam membros das forças públicas como responsáveis, a maioria da Polícia Nacional. As violações mais graves se traduzem em 58 supostos casos de homicídio, 45 deles no departamento do Vale del Cauca. O rebuliço social começou por causa de um aumento de impostos promovido pelo governo, uma medida que foi retirada diante da pressão das milhares de pessoas nas ruas. As manifestações acontecem diariamente com intensidades diferentes e confrontos violentos entre civis e as forças públicas. A comunidade internacional denuncia excessos por parte da polícia. E para encerrar, vamos falar sobre esporte. Os organizadores das Olimpíadas de Tóquio adotam uma série de medidas para viabilizar a realização da competição em tempos de pandemia. O comitê organizador anunciou que os jornalistas estrangeiros que farão a cobertura dos Jogos serão localizados por GPS e correm o risco de perder seu credenciamento se não respeitarem as regras. Devido à pandemia, os quase 6.000 representantes da mídia do exterior devem fornecer uma lista detalhada dos locais onde vão trabalhar durante as 2 primeiras semanas em Tóquio, tanto as instalações olímpicas quanto os hotéis. Para quem vem do exterior, é necessário seguir uma regra se quiser se locomover nos primeiros 14 dias. Em particular, estamos dizendo que eles precisam nos informar para onde estão indo com antecedência. Em vez de optar por acomodação particular, os jornalistas estrangeiros devem ficar em hotéis selecionados pela organização. O número de hotéis será reduzido para cerca de 150, em vez de 350 inicialmente planejados, para facilitar o cumprimento das restrições. Os atletas olímpicos também sofrerão muitas limitações e deverão passar por testes diários para verificar se não foram infectados com a Covid-19. Nos próximos dias, a organização deve decidir se aceita espectadores japoneses e em que proporção. Atualmente, metade do público japonês apoia a realização dos Jogos neste verão, segundo uma pesquisa divulgada na última segunda-feira, que aponta para um possível aumento no apoio ao evento. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.